Dezembro de 2017 foi o mês em que e o ano em que eu comecei a ver os gráficos de Bitcoin e das altcoins. E foi uma autêntica loucura. Vocês nem imaginam o que é ver o preço das altcoins a subirem 20% ao dia ou mais. E não estou a exagerar, era uma loucura constante. Mas era todos os dias, não era um dia, 2 dias, era todos os dias. Foi um mês que eu acho que nunca vi uma coisa assim. E o FOMO era tanto que eu sentia naquela altura em que paguei cerca de $70, acho eu, para comprar Bitcoin, ok? E acho que foi para aí com $100, alguma coisa. Ou seja, dos 100, fiquei para aí com 30. Portanto, imaginem bem o FOMO que eu estava a sentir, porque eu naquela altura achava que Bitcoin ia aos 100 mil, aos 500 mil, pensava que aquilo era assim, era dinheiro fácil, tinha ali descoberto uma mina de ouro. Obviamente que depois levei uma grande cacetada e veio o bear market. Isto para dizer o quê? Houve 3 momentos neste ciclo que para mim foram determinantes. Em primeiro lugar, o final do último ciclo é que eu consegui vender em alta, principalmente as altcoins. Deixei ficar com um Bitcoin e algum Ethereum. Houve outro momento que eu acho que foi determinante e tive a felicidade de conseguir fazer, foi uma entrada em Bitcoin em baixa, claramente em baixa. Fiz um DCA evolutivo por patamares que foi tremendamente benéfico. Neste momento tenho um preço de entrada de cerca de $22 mil. E depois há um novo passo que eu estou neste momento a ponderar. E este episódio vai exatamente mostrar-vos o que é esse novo passo que eu estou a pensar fazer. Portanto, vai ser algo mais pessoal, não como aconselhamento financeiro, mas acredito que vocês possam ter curiosidade, até porque acho que é um episódio que dá alguma aprendizagem. Vamos lá, pessoal. Caros amigos, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Alex Crypto. Se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, coloca um gosto e comenta, porque ajuda mesmo o canal a crescer. Portanto, partilha também este conteúdo, porque há muita gente nova a entrar neste mercado e convém estarem a ser acompanhados por pessoas, modéstia à parte, não quero estar aqui, obviamente, a endeusar-me, que isso não faz sentido, mas pronto, pessoas que consigam dar conteúdo que seja abrangente e com qualidade, ok? Bem, o mercado está, obviamente, muito esticado, como vocês sabem. Acho que todos nós sentimos isto. Quem principalmente passou o bear market sente isso muito porque não está habituado, habituou-se a ver o seu portfólio sangrar. Então, nos últimos tempos, aquilo que nós temos visto é o nosso portfólio a crescer. Não sei quanto a vocês, mas no meu caso está em máximos de 2023, não máximos históricos, ok? Mas até que ponto é que nós estamos com ganância extrema? Na comunicação social, eu acho que ainda não há uma ganância. Quando eu digo ganância extrema, é mediatização extrema. Há, de facto, algumas notícias que já levam a justificar algum FOMO, nomeadamente o que eu mostrei no episódio em que Bloomberg falava de Bitcoin a $500 mil, ou seja, nunca já deixaram de falar nos esquemas, nas FTX e tudo mais que aconteceu de mal em Bitcoin, e já estavam a falar que Bitcoin ia aos $500 mil. Mas em Portugal, por exemplo, e tu que estás aí no Brasil também e noutros países, não vês grandes notícias relativamente a Bitcoin, não vês capas de jornais relativamente a Bitcoin. Isso já aconteceu no passado. Portanto, eu acho que o FOMO extremo não chegou, e isso é constatável, por exemplo, pelo indicador aqui do Fear and Greed Index, em que vocês veem que nós neste momento estamos a rondar ali o zona dos 72, 75. E como eu já referi no passado, por norma, historicamente, a Bitcoin, quando chega a esta zona, antes de chegar, obviamente, ao FOMO extremo, que é acima dos 90 pontos, costuma ter uma correção ao nível do sentimento. Foi assim em 2018, em fevereiro de 2018, foi assim em abril de 2019, ou mesmo maio de 2019, foi assim em agosto de 2020, foi assim em agosto de 2021, foi assim em outubro, novembro de 2021. Portanto, baseando nesta resistência aqui significativa ao nível do sentimento, acredito que Bitcoin pode efetivamente corrigir, e faz todo o sentido tendo em conta que Bitcoin está mesmo muito, muito esticada. Além disso, há outro indicador que mostra que o FOMO ainda não está muito expressivo, porque aqui no Google Trends, ou seja, as pesquisas com a palavra Bitcoin feitas no Google, nós podemos ver que estamos ainda muito cá em baixo, estamos apenas nos 22 pontos. E nós, no ciclo passado, atingimos mais ou menos aqui a zona dos 65 a 66 pontos e chegámos mesmo a atingir em 2000 e ele não me deixa ver, 2017, exatamente, do tal dezembro de 2017, os tais 100 pontos, porque neste momento é o máximo que tivemos ao nível de pesquisa de Bitcoin. Portanto, eu acho que temos muita margem ainda
para o retalho entrar, para o FOMO do retalho entrar, portanto, para a comunicação, divulgar criptomoedas e Bitcoin em particular. Portanto, eu acho que ainda estamos numa fase muito precoce deste bull market. Mas não quer dizer que não estejamos esticados e que não é benéfica e até justificável uma correção de Bitcoin. Obviamente, quem anda a shortar Bitcoin anda a limpar, anda a levar no sebo, como se costuma dizer. Portanto, nós tivemos dia 4 de dezembro 203 milhões em shorts liquidadas. Nós tivemos no dia 5 de dezembro, se ele me deixar mostrar aqui, 158 milhões e neste momento estamos com 52 milhões e as longs neste momento também com 98 milhões. Portanto, o mercado é muito arriscado neste momento entrar, está alavancado, está com funding rate elevado. Reparem o que é que está a acontecer aqui ao nível do funding rate e quando assim é, meus amigos, é prudente afastar-nos, nomeadamente, de alavancagens e, na minha opinião, até de longs nesta fase, apesar de não ser aconselhamento financeiro. O que é que nós podemos ver ao nível do preço? Vemos claramente esta subida significativa depois deste período, deste canal ascendente. Eu já vos tinha dito que Bitcoin adora arrebentar canais ascendentes para cima, principalmente quando está naquela fase inicial de bull market, e aquilo que nós tivemos exatamente isso. Ela rebentou claramente esse canal aqui ascendente. Há quem chame, viu aqui um triângulo ascendente e aceito, mas aquilo que nós podemos ver, reparem, ao nível do preço está a subir e ao nível do RSI na diária já estamos a ver altos mais baixos, ok? E quando assim é, se nós não ultrapassarmos este alto de 84 pontos, que agora nesta fase vai ser 81 ou praticamente 82 pontos, significa exatamente que estamos a decrescer ao nível da força. Com o preço a subir, significa então que está a haver uma saída por parte do pessoal com mais capital e que as sardinhas, como se costuma dizer, estão a entrar e provavelmente são as que se lixam mais cedo ou mais tarde. Dizer também que ao nível da volatilidade, Bitcoin está a chegar a um patamar de extremo na diária. Obviamente, se nós olharmos nos 3 dias, ainda está a caminhar lá para cima. Na semanal já começa a ver alguns sinais preocupantes, reparem, de um topo local. Nomeadamente, estamos a falar no nível de volatilidade. Reparem o que aconteceu aqui em janeiro, fevereiro de 2023. Depois tivemos aqui uma série de semanas a corrigir. Reparem o que é que aconteceu depois daquela situação da Luna, do crash da Luna, em que nós também tivemos uma acalmia ao nível do preço durante várias semanas, como vocês podem ver aqui. E, obviamente, também podemos ver na altura de 2021, em que nós depois começámos então a ter uma acalmia com o preço praticamente em máximos históricos. Ou seja, nós estamos muito próximos de um máximo anual que é muito importante atingirmos. De facto, se dezembro nós fechamos acima dos 46 mil dólares, 46 e 200 mil dólares, vamos fazer uma bullish engulfing candle que é tremendamente importante porque significa que esta bearish engulfing candle que aconteceu em 2022 não vai ser validada e foi a primeira vez na história que Bitcoin fez uma vela deste tipo, o que iria indiciar uma continuação de queda. Portanto, nós anularmos 2022 significa apenas que isto foi uma retração momentânea e não o início de uma retração profunda, ok? Portanto, ao nível do preço do curto prazo, muita atenção, muito cuidado, parece-me que efetivamente estamos esticados. Se continuarmos a subir, para mim, continua a ser liquidação de shorts, peço desculpa, nesta altura. Um breve momento apenas para falar sobre o patrocinador deste canal. Se vocês de facto subscreverem a NordVPN, obviamente que é uma mais-valia para vocês, vão ficar protegidos, vão proteger a vossa identidade. Eu neste momento, onde é que eu estou? Eu às vezes gosto de mudar de país. Onde é que eu estou neste momento? Estou em Paris. Pronto, agora vou voltar para Portugal e assim facilmente nós mudamos o nosso IP e protegemos-nos. Já estamos em Portugal. Foi rápido, não foi? E protegemos-nos então de hackers que gostam de recolher os nossos dados para depois, obviamente, fazer coisas que não devem, bem como as plataformas que assim já não ficam com a nossa morada. Vocês têm uma garantia de reembolso de 30 dias, podem usar até 6 dispositivos. Cá em casa toda a gente usa a NordVPN e neste momento tem uma promoção extraordinária. Se quiserem o pacote mais simples, ficam por 2,88€ o mês ou 3,85€. E reparem, ficas com VPN seguro e de alta velocidade, 6 dispositivos protegidos, proteção contra malware, bloqueador de anúncios localizadores, gestor de palavras-passe da plataforma, que é algo que eu estou a usar, como vocês podem ver aqui, e gosto bastante, além de alertas de violação de dados em tempo real. Meus amigos, protejam-se. Andar na internet sem uma VPN não faz qualquer sentido. Vamos então avançar para o gráfico, que para mim é o gráfico
prioritário nas minhas análises. E porquê? Já vos tinha dito que consegui vender em alta, o que foi efetivamente bastante bom. Já vos disse também que comprei em baixa, que foi muito bom mesmo, tive essa felicidade. E disse-vos, ainda não vos disse, mas desta vez não cometi um erro que cometi em 2018. Eu em 2018 era muito novato e então o que é que eu fiz? Fui comprar as moedas que eu achava que eram mais baratas no par, no par dólar, ou seja, um erro de rookie que não sabia o que era o market cap, não percebia isso, então comecei a comprar essas moedinhas. Obviamente que depois, mais cedo ou mais tarde, apercebi-me desse erro, então foi quando eu comprei, obviamente, altcoins a um preço muito, muito barato, mas a questão central é que eu devia ter investido em Bitcoin. Porque se nós pensarmos, por exemplo, rapidamente aqui fazer um desenho, se nós pensarmos que nós temos uma viagem, por exemplo, daqui da esquerda para a direita, em que é o nosso lucro, certo? Se eu, o que vocês estão a ver aqui em cima é Bitcoin e o que vocês estão a ver aqui é, por exemplo, altcoins, certo? O que aconteceu foi que eu, ao ter utilizado as altcoins, esta viagem foi muito mais lenta, muito mais lenta. Enquanto que, se eu tivesse investido logo em Bitcoin, a viagem inicial tinha sido bastante significativa, ok? E só mais tarde eu deveria ter entrado ou deveria ter convertido Bitcoin em altcoins para depois apanhar então o comboio mais rápido, certo? Porque depois a Bitcoin ficou efetivamente para trás, foi muito mais devagarinho, mesmo que tenha subido no par USDT. Portanto, o saltar de carruagem é muito importante para vocês maximizarem os vossos lucros. E aquilo que nós podemos ver aqui ao nível da dominância de Bitcoin está-nos a dar uma série de sinais que nós devemos ter em consideração. Em primeiro lugar, onde é que está a resistência principal neste momento aqui? Está exatamente nesta zona, ok? Vamos aqui alinhar aqui isto, vamos pintar isto aqui a um azul. Nós podemos ver efetivamente que a dominância de Bitcoin está num canal ascendente, como vocês podem ver aqui. Vamos agora mudar isto aqui para branco. Este suporte é um suporte bastante importante, tal como foi bastante importante no passado, em que nós tivemos exatamente o mesmo suporte. E foi quando nós quebramos este suporte diagonal que a dominância de Bitcoin começou a cair. E reparem, BTC a dominância não tem feito isso, tem feito bull flags atrás de bull flags e com continuação de alta. Além disso, há zonas que são muito importantes ao nível de retração de Fibonacci. Por exemplo, se nós pegarmos aqui do início desta queda aqui ao fundo, o que é que nós podemos ver é que BTC foi mais ou menos aqui à zona da Golden Zone, passou até um pouco. E nós podemos ver a mesma coisa neste último ciclo, nesta última queda. E significa que a Golden Zone está aqui um bocadinho mais acima. Por causa disso que eu tenho apontado esta zona aqui dos 58% a 60% como um potencial topo para a dominância de Bitcoin. E eu até posso acertar nisto, certo? Nós podemos ter esse topo, mas não quer dizer que isso aconteça, que nós tenhamos a retração que eu estou a contar, que é uma retração depois de começar aqui a cair. Pode perfeitamente acontecer com a aprovação de um ETF em que esta zona seja rebentada e nós ultrapassemos esta resistência macro que aqui está a azul. E eu não sei se isso vai acontecer ou não, porque nós no passado não tivemos este player novo, que é o ETF americano, que é a maior economia do mundo, portanto, obviamente vai despejar muito dinheiro de uma forma gradual em BTC. Mas o que é que eu estou a apontar para ver quando é que nós chegamos a esse topo ou não? Por exemplo, vamos olhar aqui para o RSI. O que é que nós podemos ver o RSI nesta zona, quando tivemos aqui o topo, a setembro de 2019, foi aqui, ok? Nós depois começámos a corrigir e caímos abaixo desta linha média, digamos assim, do RSI, certo? Portanto, e nós nesta altura, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer suporte nessa linha média e continuamos a subir. Ainda não vimos uma divergência negativa, até pode acontecer ou não, mas ainda não vimos. Se por acaso este topo atual for inferior a este topo, significa que estamos a fazer uma divergência negativa, relativamente aqui ao preço, ok? Mas eu acho que ainda é um bocadinho cedo para essas divergências, mas aquilo que eu quero ver é quando é que nós vamos cruzar aqui esta linha móvel aqui que supostamente vamos fazer aqui a amarelo, e quando é que nós cruzamos essa linha aqui assim azul, ok? Quando isso acontecer, significa que estamos a repetir
algo semelhante que aconteceu em setembro de 2019. E será muito interessante se isso acontecer, nomeadamente em território overbought. Portanto, este é um dos sinais que eu efetivamente estou a ter em consideração. Além disso, a questão do breakout desta estrutura que para mim é essencial. Bitcoin, todos os ativos, normalmente quando estão muito tempo a crescer e têm uma estrutura muito significativa, quando quebram esta zona é efetivamente um virar de página. Eu lembro desta expressão virar de página quando nós atingimos o topo em 2021 e eu disse que nós quebramos aquele suporte diagonal, até vos vou mostrar, caramba, não é? Já que estou aqui a falar sobre isso, até vos vou mostrar. Nós quebramos exatamente, vamos apagar isto tudo. Nós quebramos exatamente esta zona aqui e eu disse, lembro-me perfeitamente, meus amigos, isto foram muitas semanas a subir, isto para mim é um virar de página. Podemos ter uma lateralização e depois continuar a subir, mas esta subida acabou. E o que é que foi? Foi o fim do bull market, apesar de termos tido aqui um fake out, como vocês podem constatar. Portanto, vamos voltar então ao nosso gráfico, onde estávamos há pouco. Pronto, para dizer o que é mais, eu agora queria vos mostrar o meu indicador, que é algo que eu também estou a apontar, que nós possamos, deixem-me aqui desligar apenas os order blocks, que isto aqui, para não ficar tão complicado, ok? E aquilo que eu estou também a apontar e estou a ver é quando é que nós vamos quebrar, deixem-me também apagar aqui, não, é isto, exato, ok, para ficarmos todos com o time frame direito. Quando é que nós vamos quebrar estas linhas médias, que é 21,55 períodos, e quando é que nós vamos quebrar a VWMA? E reparem o que é que está a acontecer agora. Nós estamos claramente acima da VWMA, estamos claramente acima das Moving Averages, portanto, isto é tendência de alta, meus amigos. Não faz sentido eu neste momento estar a converter Bitcoin para altcoins nesta fase, porque o gráfico está a mostrar o quê? Que isto vai continuar a subir. Baixos mais altos, altos mais altos, portanto, não faz qualquer sentido. Além disso, se eu conseguir ver um sinal de sell ou short do meu indicador, isto é muito importante, quando quebra a estrutura, porque eu gosto muito do indicador, quando ele dá os sinais, quando quebra a estrutura, para mim valida duplamente aquele movimento que vem de seguida, é isso que eu quero exatamente ver. Quero ver um breakout desta estrutura, perdermos a VWMA, perdemos as moving averages e um sinal de short, ok? Outro aspecto que eu vou estar aqui atento é, nomeadamente, a um dado relevante que é a taxa de inflação americana, certo? E aquilo que nós podemos ver pela taxa de inflação americana é que quando as taxas eu disse taxa de inflação, peço desculpa, é taxas de juro. Quando as taxas de juro começaram a cair em 2019, foi quando Bitcoin também começou a cair ao nível da dominância. Reparem, e nós neste momento o que é que está a acontecer? Eu acho que isto não vai subir mais a nível das taxas de juros americanas, portanto já chegámos a um topo e vai ser muito interessante ver quando nós começarmos a cair, se de facto o topo começa a ser visível, e ser visível aqui ou aqui, não sei, ok? Obviamente não será aqui, será mais ou menos aqui, e se nós começamos então a ter essa reversão ao nível da dominância. Outro aspecto muito importante que nós temos de ter em consideração é isto, aquilo que vocês neste momento estão a ver agora é o preço de Bitcoin com a dominância de Bitcoin. Vamos pôr isto até amarelo para vocês perceberem que é Bitcoin, ok? E aquilo que nós podemos ver, quando foi o topo local de 2019 e houve aquela subida monstruosa em que o BTC passou dos 3 mil dólares a mais ou menos 12, 13, 14 mil dólares, o que é que aconteceu a seguir? Bitcoin de facto caiu durante uma série de semanas, até tivemos o crash do Covid. E reparem o que é que aconteceu ao nível da dominância. A dominância começou a cair. E pode acontecer exatamente isso. A dominância lá por estar a cair não significa, ok, que o preço do USDT das altcoins, por exemplo, continua a subir. Pode mesmo até continuar a cair. A questão é quem é que cai mais, ok? E a dominância diz exatamente isso. Quem é que está a cair mais? E o que estava a acontecer naquela altura foi exatamente isso, em que a Bitcoin estava a cair mais do que as altcoins, ok? E nós podemos ver exatamente isso neste gráfico, que é o Total 3, porque nós tivemos exatamente aquele topo, vamos ligar aqui Bitcoin, ok? Aqui está o topo de BTC quando ela chegou dos 3 mil aos 12 mil, 14 mil, e o que é que nós podemos ver ao nível do Total 3, retirando as stablecoins, o STT, o SDT e o SDC, ok? Nós vimos exatamente uma queda desse market cap e só passado, ou seja, isto foi em julho de 2019 e só em setembro, reparem,
julho, agosto, só em setembro, ao fim de 2 meses, é que nós começámos então a ver as altcoins a subir, ok? Subimos até mais ou menos agosto de 2020. E depois, obviamente, o Bitcoin arrancou e o que é que aconteceu às altcoins? Começaram a cair. Ou seja, quando há movimentos expressivos de BTC, ela funciona como um eucalipto, claramente suga tudo. E este gráfico é bastante interessante também, porquê? Porque mostra-vos que nós estamos numa zona de suporte bastante importante. Até se eu ligar aqui o VPVR, que não dá para ver. Desculpa, pensei que era outro gráfico, mas não vá mal. Aquilo que nós podemos ver é que nós estamos aqui já a fazer até uma possível cup and handle aqui assim nesta zona. E isto obviamente que é um bocadinho preocupante, porque já tivemos um triplo fundo e para mim quanto mais vezes toca aqui no fundo, para mim pior. Se nós perdemos esta zona significa de facto que as altcoins vão continuar a sangrar e isso obviamente não queremos ver. Um aspecto positivo que pode estar a indicar que o Total 3 pode estar a ficar num fundo é a divergência positiva que neste momento já existe ao nível do RSI. Ok? Reparem, o que é que está a acontecer? Baixos mais altos. Mas nós temos que reagir agora nesta linha aqui que está aqui a branco. Se nós começarmos a perder então esta linha, não é bom sinal. Mas eu gostava de ver uma reação aqui, mesmo que se calhar o preço até caia, será efetivamente positivo, porque significa que nós estamos a começar a ver força a entrar no mercado das altcoins. Isto é muito importante para eu também saber quando é que eu me posiciono. E, por exemplo, o Total 3, quando me der este sinal, se eu ligar novamente o meu indicador, que reparem o que é que está a acontecer. Estamos abaixo, reparem onde é que ele deu o sinal de sell. Excelente, não foi? Ok? Reparem, caímos abaixo das Moving Average, caímos abaixo da VWMA e então neste momento estamos claramente abaixo. Portanto, a pressão é de descida e é preciso ter alguma paciência. Reparem o sinal de long onde é que foi? Foi aqui em março de 2021 e tivemos o sinal de short aqui em outubro de 2020 e não tivemos mais porque não tínhamos dados suficientes. Portanto, muito bom estas calls aqui do meu indicador que podem aderir, obviamente, no meu Premium. Outro aspecto muito importante que eu estou a olhar com muita atenção, e aqui está o VPVR, era por causa disso que eu disse, é o que está a acontecer com o Ethereum no par BTC. Normalmente o mercado como é que funciona? Primeiro Bitcoin, depois Ethereum, depois altcoins maiores e depois obviamente as mid caps e as small caps, certo? Reparem como aconteceu, nós estamos neste momento numa zona muito importante, um suporte diagonal ao nível de Ethereum BTC e não temos garantia que de facto vamos aguentar. Isto para mim é uma bear flag, ok? E eu espero sinceramente que Ethereum reaja nesta zona. Se não reagir, preocupa-me um pouco, porque nós temos de facto aqui um suporte, mas é um suporte muito pequenino, na zona aqui dos 0.049 e reparem o que é que está aqui, o que é que mostra o VPVR, aqui um gap muito grande. Isto significa que não há suporte significativo para Ethereum e o suporte mais significativo, obviamente, está na zona aqui dos 0.034. Se eu acho que vamos cair aqui, se tivermos a aprovação de um ETF e começar a entrar dinheiro com muita intensidade em Bitcoin, sim, isto pode de facto acontecer, ok? Mas pronto, não sei. Agora, o que é que eu quero ver, que é mais um sinal por quando eu devo converter então Bitcoin em altcoins? Quando Ethereum no par BTC quebrar esta estrutura descendente que estão aqui a ver a amarelo. Já há duas, com uns ângulos diferentes. Este com ângulo de 34 graus, este com ângulo de 24 graus. Mas a que mais me interessa é a de 24 graus, porque quanto mais inclinado é o grau, eu sei que a probabilidade de quebrar mais cedo ou mais tarde irá acontecer. Mas esta aqui, esta segunda, para mim vai ser muito importante. E mais importante ainda quando nós quebrarmos esta zona aqui dos 0.058, que neste momento é o último alto desta tendência de descida, ou seja, fazemos esta reversão. E obviamente, com o meu indicador, também vou estar a olhar para ele, porque reparem, o sinal de short foi dado aqui, que perdemos as moving average, perdemos aquilo que eu vos disse que eu dou muita importância a este indicador, principalmente quando ele quebra aqui, como vocês estão a ver aqui, a resistência, o suporte diagonal ou resistência, neste caso para short é resistência, e nós estamos abaixo das moving averages, como vocês podem ver. Tudo isto, porque eu sei que vocês se calhar agora percebem, é caraças, isso tudo para saber se vais trocar de Bitcoin ou altcoins. Meus amigos, Bitcoin não se troca por qualquer coisa. Para trocar Bitcoin por altcoins, porque eu sei que os ganhos maiores são de facto em altcoins, tem que ter muita certeza. Ou melhor, certeza nunca existe, mas tem que ter altas probabilidades de que estou a tomar a medida certa. E obviamente que não vou vender tudo de uma vez, provavelmente irei fazer DCA, ok? E obviamente também vou guardar alguma Bitcoin, porque nunca vou deixar de ficar sem Bitcoin.
Isto é a minha estratégia, este é o meu plano, abri aqui o coração para vocês, basicamente vocês estão a saber tudo aquilo que eu vou fazer. Portanto, se gostaste disto, eu peço que subscrevas o canal e partilhes, já agora, e coloca um gosto e comentes. Meus amigos, foi um gosto, vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.